E nós continuamos no assunto política aqui na Jovem Pan. Agora nós abrimos espaço para receber o cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático, Rubens Figueiredo, que já está conosco ao vivo aqui, 11 horas e 36 minutos. Rubens, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Rubens, é o seguinte, né? Nós estamos falando de política, nós estamos vendo algumas questões relativas aí a pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Até esta quarta-feira, a Câmara dos Deputados tinha protocolados 62 pedidos de impeachment contra o presidente da República, inclusive um dos mais recentes foi até mesmo dos líderes evangélicos, né, que se manifestaram sobre esse pedido de impeachment. O presidente disse que eles não representam os evangélicos, que são esquerdistas, enfim. Como é que a gente pode analisar esse cenário, Rubens? Olha, o impeachment não é uma medida corriqueira, não é um instrumento corriqueiro nas democracias. Na verdade, trata-se de uma medida extrema. É como se você falasse para o eleitorado assim: eleitores, vocês não souberam escolher bem seu presidente. Tanto é que é algo muito raro nos sistemas políticos democráticos. E que tem também enormes consequências políticas. Felizmente, no Brasil, os dois impeachments que tivemos, os vice-presidentes fizeram administrações que podem ser consideradas administrações de boa qualidade, mas não tem dúvida que isso mexe com o sistema político, mexe com o país, atrasa investimentos, dá insegurança para os agentes econômicos. Não é algo que a gente deva encarar assim com tanta naturalidade. Mas qual que é a vontade, né, do que existe no Brasil? Porque, veja, nós já tivemos 2 presidentes empichados, isso nós contando, inclusive, né, não é uma história muito antiga, nós estamos falando da redemocratização para cá, né? Nós tivemos Fernando Collor de Mello, foi eleito com uma situação assim, era o salvador da pátria, né? Um cara jovem, um cara que veio para mudar isso, o caçador de Marajás, foi, né, justamente a alcunha que o alçou ao pleito em 1989, aquela eleição que quase mais de 20 candidatos, 22, se não me engano, candidatos, todo mundo conseguiu se filiar a um partido e conseguiu, por umas brechas até mesmo, né, que existiam naquela época na legislação, porque depois a lei eleitoral veio mudar em 97, né, Rubens, você que é o cientista político, me corrija se eu estiver errado, eu estou aqui pela memória da história. Mas logo o primeiro presidente que já veio com essa questão, nós tivemos uma abertura política, nós tivemos uma mudança depois de tantos anos de um regime militar, não conseguiu cumprir o mandato, teve o impeachment. Depois nós tivemos a situação de Dilma Rousseff também com pedido de impeachment. Todos os outros presidentes que sucederam, eu só não consigo me lembrar de fato de Itamar Franco, que teve um mandato tampão, né? Mas todos os presidentes que sucederam, até mesmo Michel Temer, todos volumes e volumes de pedidos de impeachment. Não ficou uma coisa muito como pedir uma coxinha num balcão de uma padaria, uma coisa muito simples, não se banaliza esse instrumento que é tão peculiar e no uso de um caso tão extremo. É a mesma coisa que puxar o alarme de incêndio de um prédio estando tudo bem, né? Existe mesmo uma necessidade tão grande de se ter tantos pedidos de impeachment, ou a gente vê uma banalização desse instrumento? Olha, sem dúvida nenhuma, o que acontece no Brasil é uma banalização. Você tem, nesses 60 e tantos pedidos aí, você tem justificativas que não caberiam nem para a abertura de talvez um processo de investigação. Agora, esses casos que você falou, nós temos algumas características comuns. Tanto o Collor como a Dilma eram presidentes arrogantes, que não se aproximavam muito da classe política. Nesse sentido, eles são parecidos com o Bolsonaro, que também se elegeu com esse discurso de trazer uma nova maneira de fazer política, tudo isso que nós vimos na campanha de 2 anos atrás, 3 anos.
E outra característica comum entre eles é que eles não analisaram com muita acuidade aquilo que estava acontecendo na opinião pública. Você se lembra, pelo histórico que você fez aí, sua memória é excelente, você se lembra que a certa altura do governo Collor, ele pediu para a população ir às ruas, manifestar apoio a ele, Collor, de verde e amarelo. E o que aconteceu foi o contrário, a população foi à rua de negro para mostrar que não estava satisfeito com o presidente. Então você tem essas características comuns, peculiares aí dos presidentes que sofreram impeachment. Agora, é muito fácil, o impeachment é basicamente um processo político. É muito fácil você arrumar uma justificativa jurídica que provoque e seja a abertura de um processo de impeachment. Agora, é muito difícil você ter as condições políticas para que esse processo avance. Normalmente ele avança quando as condições econômicas são ruins, você tem uma opinião pública francamente favorável ao impeachment, você tem um presidente da República com uma avaliação administrativa muito ruim, o que não é o caso hoje, né? O Brasil não está, apesar da pandemia, está em situação econômica difícil, mas não está numa situação catastrófica. A avaliação do presidente da República, dependendo do instituto, varia de 25, 26, 33, 34. Para se ter uma ideia, a Dilma, quando sofreu o processo, ela tinha 10% de avaliações positivas, e você não tem uma opinião pública francamente favorável ao impeachment, e muito menos uma classe política disposta a avançar nesse processo. Então eu acho muito difícil, ainda mais se o Arthur Lira vencer a eleição no dia 30, que esse processo tenha sucesso. Olha, de fato era a minha próxima pergunta, né? Eu gostaria de saber essa sua opinião mesmo, Rubens, a respeito da futura, né, mesa diretora da Câmara, porque o pedido ele tem que ser admitido pela Câmara e o julgamento pelo Senado, né? Assim, esse é o rito da coisa, né? Então, o governo aposta na candidatura de Arthur Lira, candidato governista, né? Nós temos do outro lado o candidato... Vou usar o termo oposição e vem conduzido pelo Rodrigo Maia, que é o atual presidente, que a gente vê que sempre está, como diria a música de Leandro e Leonardo, entre tapas e beijos com o governo, né? Ora pede desculpas, ora não foi isso, ora, né? Enfim. Mas há uma tendência a um apoio maior e uma possível chance de vitória de Arthur Lira. Então isso já minaria, porque depende da presidência da Câmara, minaria chances de um processo de impeachment contra Bolsonaro ir adiante, né? Veja bem, o histórico das eleições da Câmara mostra o seguinte: quem joga para a torcida, como o Baleia Rossi está jogando, com o apoio do Caetano Veloso e coisas desse tipo, dificilmente vence uma eleição. Nós tivemos o caso do Inocêncio de Oliveira, Severino Cavalcante, que eram do baixo clero e eram parlamentares com pouca visibilidade social e com pouca respeitabilidade entre os formadores de opinião, que ganharam do Greenhalgh, que era um dos queridinhos da mídia, e do Odacir Klein, que na época era muito amigo do então presidente Itamar Franco. E o governo federal ele tem muitos instrumentos de pressão, de liberar verba para emenda, de disponibilizar cargos. Então, é muito difícil um outsider, alguém que não esteja bem relacionado com o governo federal e que não seja muito bem visto pela classe política que habita a Câmara dos Deputados, que ele tenha sucesso. Eu diria hoje que o Arthur Lira é favorito por esse conjunto de circunstâncias. Olha, eu tenho uma outra pergunta já encaminhando para o final da nossa entrevista, Rubens, que é sobre a questão se de fato, diante disso tudo que a gente vê, se o presidencialismo ainda é a melhor ideia
né? A gente vê que o presidencialismo funciona em algumas nações, mas tem gente que fala assim, olha, tá vendo, se fosse o parlamentarismo, seria diferente. O primeiro-ministro tem que prestar contas, o primeiro-ministro é como se fosse um funcionário ali da população, que se não tiver bem a gente tira e não precisa desse processo todo que é tão danoso, né, como você mesmo disse. O mundo, né, o mercado externo fica olhando com dúvidas, fala, olha o que está acontecendo naquele país. Nós aqui dentro do país que vive isso fica com incertezas, mas meu Deus, a gente escolheu aquela pessoa, ela vai ser tirada dessa forma, fica um cenário complicado. O sistema de governo, tem gente que defende uma alteração. O que é a opinião do cientista político Rubens Figueiredo? Olha, o parlamentarismo, sem dúvida, do ponto de vista de conceder estabilidade ao sistema e fazer com que as alterações na balança do poder não tenham tantas turbulências, é um sistema de governo interessante. Agora, o que a gente não tem historicamente é a experiência de um parlamentarismo num país onde os partidos políticos não são exatamente fortes e enraizados na sociedade. Onde o parlamentarismo viceja e dá certo, você tem, primeiro, poucos partidos e partidos com bastante identidade com seus eleitores e com uma pauta de compromissos políticos, sociais e econômicos bem definidas. Talvez no futuro, se o Brasil avançar para um sistema partidário, como deve acontecer com a cláusula de barreira e com o fim das coligações proporcionais, o Brasil avançar para o sistema político que tenha menos partidos e partidos mais identificados com causas que, por sua vez, são identificadas pelos eleitores, a gente pode sonhar com um sistema parlamentarista mais avançado, cuja troca de comando se dê de uma maneira mais suave e que os primeiros ministros possam responder com suas ações aquilo que eles ajeitaram, aquilo que eles combinaram quando foram alçados ao cargo máximo do executivo. Agora, o voto distrital também entraria nesse processo? Nesse pacote, Rubens? Vamos dizer assim, a boa engenharia política seria o voto distrital misto, porque o voto distrital misto, além de privilegiar aqueles parlamentares, aqueles políticos que atuam em determinada área geográfica, ele também, por ser misto, ele obriga o eleitor a votar também no partido. Então, isso aumentaria, teoricamente, a identidade entre os eleitores e os partidos. Hoje, as pesquisas mostram com bastante clareza que as pessoas votam muito mais nos candidatos, nas pessoas, do que nos partidos políticos que as acolhem, né? Para não ir muito longe, o Collor foi eleito num partido que nem existe mais, PRN, e o presidente Bolsonaro nem partido tem. Então, para a nossa democracia se aperfeiçoar, e ela não é tão ruim como se fala, os indicadores internacionais mostram que a democracia brasileira está numa posição bastante confortável entre as melhores democracias do mundo, em termos de liberdade de expressão, eleições regulares e etc., mas com o aprimoramento do sistema partidário é possível que o Brasil avance ainda mais e consiga melhorar, aperfeiçoar seu sistema político. Muito bem, muito bem. É sempre bom discutir os temas que são pertinentes à nação. Gostaria de agradecer a Rubens Figueiredo, cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático, por vir aqui falar conosco na Jovem Pan nesta manhã de sábado. Vamos aguardar essas questões todas, os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. São 62, como eu disse, que estão protocolados na Câmara, mas a ver depende da mesa diretora. Eleição na segunda-feira e nós vamos estar de olho aqui na Jovem Pan em absolutamente tudo. Rubens, muito obrigado, meu caro. Um ótimo dia a você. Para você também. E hoje tem um jogão aí, né? Hoje à tarde. Olha, vamos ver quem ganha essa parada aí. Pois jogão seria se o meu Corinthians estivesse na final, viu, Rubens? Nosso Corinthians, o nosso Corinthians. Mas aí pararia o mundo. Pararia o mundo. Pararia o mundo. O que importa é que a taça vem para o Brasil.
Um abraço. Um grande abraço.